Salve, galera! Começando o Resenha dos Crias, hoje num cenário totalmente diferente, externo hoje, aqui no Décio Vita, a casa do Rio Branco de Americana, um convidado super, hiper especial. Estamos aqui com o Thiago Gentil, ele que é ex-atleta de futebol, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, Náutico, Santa Cruz, jogou no exterior também, atualmente diretor de futebol do Rio Branco de Americana. Está aqui batendo um papo legal com a gente hoje, falando um pouco da sua carreira e toda a profissionalização que está passando no Rio Branco de Americana. Mas antes de passar a bola para ele aqui, galera que quer nos acompanhar, Ricardeira, nossas redes sociais. Fala, meus crias, tudo bem? Hoje episódio especial, gravação externa, mas não esquece, voadora nos likes, curte nossos canais, vão estar todos aqui, ó, Cast dos Crias, Resenha dos Crias, YouTube, Instagram, vão estar todos os links aqui embaixo. Segue lá, voadora no like, aqui é o único lugar que voadora não dá cartão amarelo. Pode sentar marreta assim. O atacante aqui tomava muita pancada, lá tomava cartão amarelo, mas aqui não tem não, aqui vai ser voadora em tudo. Vamos que vamos pra esse papo aí, interessantíssimo. Obrigadão aí, Thiagão, por estar com a gente aí. Vamos aí ouvir essa história, ouvir o futuro e vamos resenhar bastante hoje aí. Vamos que vamos. Bem-vindo, Thiagão. Prazer enorme ter você no nosso programa. Primeiramente, agradecer vocês por ter vindo até aqui, poder gravar. Já é uma... Eu estava devendo vocês já faz um tempo, né? Mas o campeonato aqui vai acontecendo e vai demorando e a gente está assim, dando prioridade para poder fazer esses meninos poder conseguir jogar e muita alegria de poder receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Aqui sintam-se em casa. Estamos no sentido, atendimento VIP, hein? Cafezinho, aguinha. Muito bom, show de bola. Thiago, começa falando... Vista pro gramado, né? Que beleza, ó. É a estreia do Resenha dos Crias no Resenha dos Crias externo, gramadão. Revelou muito craques, vocês vão ouvir desse gramado aqui hoje. Revelou craques aqui, hein, meu? Bastante. Thiago, pra gente começar, começa falando um pouquinho sobre sua carreira, como nasce essa paixão pelo futebol, como você chega, né, ao profissional. Cara, na verdade, tudo começou em busca de um sonho, né? Tudo isso até pra molecada que tá ouvindo, pros jovens, começou normal, como um jovem, um garoto, querendo um dia ter o sonho de poder se tornar um atleta profissional. Isso começou já cedo, eu comecei muito cedo no futsal, com 6 anos ali no Nacional, né, de São Paulo, ali na Água Branca. E o meu primeiro campeonato com 6 anos, que era o campeonato da Federação Paulista, a gente fez a final com o Corinthians. Eu fui artilheiro, o melhor jogador do campeonato. E aí as coisas começaram a andar ali no futsal, comecei já a passar por vários clubes e as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a ter proposta para jogar campo. E eu não queria muito jogar futebol de campo, né? Na época, tudo. Que não é igual como hoje, as informações eram diferentes. E aí com 13 anos, eu tinha acabado de ser campeão estadual de futsal. Eu já estava jogando... Eu já estava na GM, General Motors de São Caetano. Já tinha 14 anos, já tinha meu salário. Então, assim... já estava num nível legal do futsal e foi quando eu tive a oportunidade de ir pro campo. E aí fui pro Palmeiras. E aí já no primeira vez já fui bem, tudo. E acabei ficando, tendo oportunidade, acabei ficando. E aí cheguei com 14 e com 17 anos já estava estreando no profissional do Palmeiras. Então foi muito rápida a minha transição. Eu jogava para sempre fazer o meu melhor e isso eu quero deixar até bem claro pros jovens, né? Porque muitas das vezes os jovens de hoje em dia, os pais também orientam, às vezes, muita pressão em cima do jovem. E eu gostava de jogar. Meu pai falava assim, você tem que ser feliz no campo. E eu sempre, minha característica é por jogar na frente, mais de drible e tal. Então ele sempre falou, pô, você tem que se divertir jogando. Você tem que se divertir com responsabilidade, cumprindo os horários. Então eu saía às 6 da hora da manhã e voltava meia-noite pra casa. Isso já com 14, 15 anos. Porque eu jogava futsal, jogava campo e estudava. Nunca abri mão. E é uma das coisas que eu quero falar, nunca deixe de estudar. Porque hoje eu me tornei um gestor, hoje eu sou diretor executivo do clube do Rio Branco de Americana, porque eu me formei também. Então, isso é importantíssimo. Independente do seu sonho, você tem que buscar uma profissão através dos estudos. Então foi assim, a minha transição foi rápida, tudo acontecendo, comecei a pegar a seleção brasileira de base, né? Na época, grande jogador, Ronaldinho Gaúcho, a gente tive a oportunidade de jogar com esse monstro sagrado, né? Na base, um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de jogar junto. E, cara, a gente, logo depois que eu me tornei ali
profissional e muda as coisas um pouco, né? E aí aumenta mais a responsabilidade, mas eu acho que os pais têm que apoiar os filhos, não jogar a responsabilidade em cima do filho, tem que deixar à vontade, você tem que apoiar o sonho do garoto, mas você não pode ter o seu sonho maior do que o do seu filho, né? Eu sempre falo sobre isso, meu filho tem 19 anos hoje, joga também, tá nos caminhos aí desde novo, então eu tenho sempre um bate-papo com ele, passo a minha experiência, o que eu acho, mas eu sempre deixo ele decidir o que ele quer pra vida dele. Porque eu, como pai, eu falo pra ele o seguinte, eu falo, filho, eu quero te ver feliz. Não me importa se você tá jogando, se vai jogar num grande clube, se você não estiver feliz. Eu, como pai, eu quero ver sua felicidade. Então, eu deixo ele à vontade pra decidir, muito focado, trabalha muito, tá em busca do sonho dele. Então, eu acho que o princípio tem que ser nessa linha, né? Foi assim que começou pra mim, as coisas aconteceram. Se divertir, fazer o seu melhor com responsabilidade, mas sempre tá buscando os estudos, respeitar os pais e os seus pais não poder jogar essa responsabilidade toda de o filho ser jogador de futebol em cima de um garoto. Muito bom. Aí você começa a sua trajetória no Palmeiras, né? Num clube que você foi vitorioso, ganhou alguns títulos, jogou com alguns craques. Conta um pouquinho como é essa transição, né, de um atleta que sai da base tão novo como você chegou. Qual é a mudança que existe nessa transição da base para o profissional? Qual é o maior desafio? Então, e eu falo sobre isso também. Antigamente era muito diferente do que é hoje, né? Hoje os meninos, tem jogador da base que não jogou, nem jogou no profissional. Hoje já ganha 20, 30, 40 mil. A gente ganhava R$300, eu subi pro profissional. E era um sonho estar do lado dos caras. Porra, eu compartilhei vestiário nessa época, né? César Sampaio, vou esquecer, Zinho, Clebão. Tô falando dos caras que era meu ídolo lá de trás, de 93, 94. Fora os outros, né? Depois Alex, só craques, né? Isso até emocionalmente você chega deslumbrado, né? Porque imagina, você chegou deslumbrado ali naquele momento. Não tenha dúvida, cara. Né? Eu olhava, eu tinha um respeito pelos caras, uma admiração. E eu, o que eu costumava fazer? Como eu driblava, os caras me davam no meio nos treinos. Ah, pô, moleque. Pô, o Clebão dava umas cafungadas e falava, seu moleque, não sei o quê. O Galeano, os caras. Só que aí acabava o treino, aí que eu falava, cara, vocês são meus ídolos. Meu sonho é chegar no nível de você. E essa é a minha característica. Se eu não fizer isso, aí não, pô. Então eu trazia os caras pro meu lado, de certa forma, sempre fui um cara respeitador, nunca quis passar por cima de ninguém. Então isso fui agregando valores. Ficar do lado dos caras, aprendendo, ouvindo e evoluindo. Hoje, a gente vê diferente. Hoje, por esses meninos ganhar muita, não se é errado, se é certo, não sou eu que vou falar sobre isso, até porque as multas rescisórias hoje, os clubes também, hoje eu trabalho no clube, tem que se precaver de alguma forma para não perder o jogador, né, durante todo esse caminho. Mas hoje não tem mais os meninos sobem pro profissional, já passa, quer ter o carro melhor do que o outro cara, já quer ter o celular melhor, então a vaidade, o ego aumentou muito perante hoje o que se vive, os valores que se tem hoje no futebol. Então, eu acho que a mudança maior é mais sobre isso mesmo, sobre a admiração, sobre o respeito, sobre o aprendizado. Eles já sobem hoje, muitos deles já acham que sabe tudo, né? Eu convivo com os jogadores aqui, então essa é a relação que eu gosto de ter, por ter sido aí jogador, fazer muito... Como diretor de futebol, tá no vestiário, tentando passar um pouco pros meninos, ensinar um pouco eles qual que é o caminho, falar um pouco melhor, porque o futebol é a mente. Bom, todos eles são, você pega vários times, mas é a mente que vai fazer o jogador chegar no alto nível. Então, sempre tive a mente muito forte. Então, a minha transição, acho que ali depois as coisas começaram a acontecer para mim por causa disso. Acho que psicologicamente eu estava mais preparado do que até fisicamente. Mas isso que acho que me deu um ponto importante, você falou, o aspecto família, quanto é importante. Você falou assim, meu pai sempre disse, seja feliz jogando, se estruture fora do futebol, mas segue sua vida. Esse aspecto família hoje, ele é fundamental para um sucesso de um atleta, enfim, não só o talento hoje sobressai, a família estando por trás ali. Como é que você vê hoje com seus atletas aqui? Como é que funciona isso? Não tenha dúvida, acho que esse é o ponto principal. Porque eu falo para os nossos jogadores, né, aqui que temos, hoje no profissional, a maioria você pega os jogadores, passou pelos 5 anos de São Paulo, outro Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, todos os jogadores. E eu olho para eles no vestiário no profissional e eu falo para eles, cara, todos vocês têm condição de jogar no alto nível. Eu falo, a diferença está no detalhe. Né? E você vai juntando os detalhes, se torna uma coisa muito grande. E aí entra nisso que você está me falando dos pais, a cabeça, a mente. Então, por que o menino é bom e não consegue executar? Porque a cabeça, às vezes, não está preparada. Então, eu costumo falar que o mental é 80%, porque bom a maioria é. Só que se eu joguei com caras mais ou menos, que se tornaram grandes atletas, falo tecnicamente, tá? Que se tornaram monstros,
porque a cabeça era muito forte, ele não se pressionava. E às vezes você pega um talento que a torcida xinga 2 vezes, não consegue mais jogar. Então, eu falo muito da preparação psicológica, né? O mental hoje, a gente vê hoje muitos trabalhos assim, né? De coaching, enfim, de muitos caras dessa área. E eu acho super importante. E aí que entra a família, né? Do pai poder entender o filho, conversar com o filho, o que realmente ele quer, não o que o pai quer. E fazer a mente do filho forte. Porque às vezes aquele que não tem a base familiar, ele fica muito vago. E às vezes chega num lugar, não sabe o que fazer, não sabe. Então é importantíssima a aproximação do pai, da mãe, da família. E quando eu falo isso, que eu tenho essa relação, meu pai me fala, mas meu pai sempre falou, é isso que você quer pra sua vida? Então você faça sério. A mesma coisa que eu falo pro meu filho, você quer? Você vai trabalhar duro pra conseguir. Então você tem que abdicar, você tá preparado pra abdicar dos seus rolezinhos. Meu filho tem 19 anos. E é um baita um menino focado, um baita de um atleta. Mas eu falo, assim, onde ele vai chegar, é só Deus que sabe, tá em busca do sonho também. Mas se preparar. Então, você quer ser jogador, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Eu falei, eu saía com 14, 15 anos, eu saía de casa às 6 da manhã, voltava à meia-noite. Então, eu abdiquei da minha infância pra ir em busca do meu sonho. E nem por isso ia me garantir que eu ia me tornar um jogador. Então, a pessoa, primeira, ele tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas. Eu já falei isso algumas vezes, né? Um convidado nosso, o G10, uma frase meio marcante, ele falou que existe antes do jogador o atleta, né? Ele tem que ser o atleta, a disciplina do atleta, para depois ser o jogador que todos conhecem. Exato. Então é o que você está falando com o seu filho, que você passou, que você põe pro seu filho, põe pros seus atletas, seus jogadores, enfim. Você tem que ser um atleta, você tem que estar focado, você tem que estar preparado, tem que estar pronto, que você vai virar um jogador. Mas antes você tem que ter a vida e abdicar de algumas coisas como atleta. Isso é importante. E uma questão da família também que as pessoas colocam muito, é o excesso de expectativa da família em cima de um garoto, né? Que aqui, tipo, o garoto com 14 anos, a família já põe uma carga ali que é a solução financeira da família, é a solução de tudo, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do atleta, da criança que está desenvolvendo ali, né? Não sei se você vê isso, mas a gente já pegou esses exemplos também de alguns jogadores que falam, ó, a família põe muita expectativa, principalmente financeira, não tem como não ser, em cima de uma criança de 15 anos que não aguenta aquela carga emocional e acaba perdendo bons jogadores e acaba não se tornando, né? Isso é importante. Exatamente. Então, quando você fala, principalmente o financeiro, que acho que o ser humano em geral, né? Todos nós corremos uma vida melhor para nossa família, isso acaba contando muito. Porque às vezes o pai tá leiloando o atleta, o filho dele, né? Que tá bem com empresários. Para mim assinar com você eu quero tanto, o outro eu quero tanto, o outro eu quero tanto. Então, de certa forma, ele já começa a expor e não está vendo a empresa que vai ser a empresa que vai trabalhar melhor, que tem uma estrutura que é onde pode dar a parte mental, a parte física, a parte emocional. Tudo hoje tem empresas, na minha época, eu sempre tive o mesmo empresário a vida inteira, sempre tive muito respeito. Hoje tem empresas super preparadas, né? A gente estava até falando sobre isso nos bastidores, que tem uma estrutura grande. Então o pai ele tem que entender que a partir do momento que ele confiou na pessoa que vai trabalhar pro filho dele, claro que nesse meio termo vai ter discórdia, vai ter algumas coisas que vai conversar, só que ele tem que deixar os caras tocar, porque é o profissional, o pai não é profissional, o pai é profissional numa outra área. Então, é que a gente costuma falar que futebol todo mundo sabe, né? Que é conversa de boteco, todo mundo sabe muito. Todo mundo é treinador, todo mundo é diretor. Só que o alto nível do futebol é totalmente diferente. A pressão interna que esses garotos têm é muito grande, cara. É muito grande. Tem meninos aí... O Diniz fala muito sobre isso, né? E eu tenho essa mesma linha, acho que do Diniz, do ser humano, cara. Primeiro eu preciso entender, para o jogador jogar bem, não é simplesmente vai lá, você não sabe se... O que já aconteceu aqui, cara com problema com mãe, problema com namorada, com mulher, o cara não consegue jogar. Então tudo isso extra-campo influencia e acha que o jogador é uma máquina, não é. Nós somos seres humanos, aí eu me coloco dentro, porque eu fui também. Cara, igual todo mundo, então essa pressão tem que ser uma pressão leve, uma pressão, que eu falo pressão, porque o atleta de futebol vai estar sempre pressionado em qualquer divisão, porque tem jogo decisivo, precisa ganhar. Então uma pressão, o melhor... Você vai ter que jogar bem que nem você jogou. Se você não jogar bem, jogo decisivo. Aí os moleques não jogam bem, ele é bom só nos jogos pequenos, não é bom no decisivo. Então a cabeça do menino é muito difícil isso. Então aí que eu falo do trabalho, do pai entender que ele precisa de um bom profissional do lado dele, um empresário bom, porque hoje tem muitas empresas boas, tem muitas ruins também, como tudo na vida, de deixar o filho dele numa melhor situação e poder trabalhar isso por fora, como pai, como mãe. É que eu falo, eu faço isso com o meu filho, olha que eu joguei.
Só que eu não sou assim com meu filho. Eu trato com ele o que você quer, eu quero te ver bem, o que é melhor pra você. E dentro disso, eu dou os meus pitacos, falo o que eu penso, mas eu deixo ele decidir. Então, é importante ter um segmento de um profissional para o filho desses pais que estão assistindo, pro filho poder fazer o melhor dele dentro daquilo que ele quer ser na vida. E você comentou a parte das renúncias, né? A gente queria abordar um pouco esse tópico contigo. E o futebol mudou bastante, né? De 10, 15 anos para cá. Antigamente era um futebol com muita classe, com muita técnica, onde às vezes a técnica sobressaía. A gente tem história de diversos grandes jogadores que reconhecidamente não eram grandes atletas ou que treinavam constantemente. Que mensagem você tem também para a galera que está assistindo das renúncias, da noite, de se alimentar bem, né, de dormir bem também, para o futebol atual que mudou muito nos últimos anos? E eu posso me colocar nisso também, né, disso que você está falando, porque os nossos treinos, eu me formei depois, eu via, a gente subia montanha do Pico do Jaraguá, subia escada. Hoje eu com a minha formação, hoje com as preparação que tem hoje, você vê que isso não existe, né? Você tem mais chance de lesionar o atleta. Antigamente chegava um jogador que fisicamente era magrinho ali, que era ou da favela, ou que não desnutrido, ele tinha chance de ter uma oportunidade, porque ele era bom. Hoje, se o menino não tiver força, não tiver, o treinador também precisa ganhar da base. Os clubes grandes, principalmente. Senão ele vai ser mandado embora. Então não se forma mais como antes, né? O processo hoje é vitória, é ganhar. Então, por isso que a gente não vê tantos meias mais, né? Mudou, o futebol mudou, acho que mudou para melhor. Mas quando a gente fala de lá atrás, né, que você comentou, dessa essência do futebol que era diferente, porque jogava os melhores. Na cabeça do treinador, ele podia errar, mas tá lá. Não porque aquele vai fazer a melhor função. E hoje eu admiro, lógico, você precisa ter. Isso eu faço aqui, nós estamos contratando os jogadores agora para janeiro, para disputa do Campeonato Paulista. E a gente está buscando, né? A gente busca dentro do cara que tem mais lastro, tantos jogos. Isso acontece realmente. Mas isso vem lá de trás. Essa preparação vem lá de trás, de o atleta conseguir entender que ele tem que abdicar de muitas coisas para ele chegar aqui, ele tá com o tanque cheio, né? A alimentação. Eu saía, que eu falo da informação antigamente, eu saía comendo McDonald's, eu ia não sei o quê, não sei. E muitas vezes, cara, e assim, não quer, é coisa de infância. Você pode fazer isso, mas hoje eu vejo que depois do treino, você precisa repor a energia que você gastou no treino. Se você repor com porca, esse tanque cheio lá no jogo vai faltar no final do jogo, depois dos 30, vai faltar porque você não acumulou ali, né? Então hoje a importância, hoje todos os departamentos a gente tem aqui, desde psicólogo, fisiologia, nutricionista, toda a parte nossa do alojamento ali, do refeitório, os alimentos todos voltados para isso. Não tem problema, acaba o jogo, cara, eu falo para eles, se alimenta, depois vocês querem sair, dar o rolê de vocês, tomar sua cervejinha, tá tudo certo, vocês têm a vida de vocês. Só que hoje a gente vê a importância porque se corre muito mais. A gente corria 7 quilômetros, hoje se corre 10, 12, às vezes 14. Então, cara, mudou muito. E se você não tiver guardado esse combustível aqui, no final do jogo você vai ter cãibra, não vai render, e aí não chega no alto nível, né? Então, eu acho que parte muito disso, da consciência também hoje. Até porque você abre o celular hoje, você tem informação, você sabe o que é bom para treinar. E nós não tínhamos isso, né? Então, eu acho que só não vai se preparar nesse aspecto, não, lógico que depende muito do campo, claro. Quem não quer, porque a informação tem. E a questão da imagem, isso foi outra grande transformação ao longo dos tempos, né? Não existiam redes sociais no passado. Hoje vocês buscam atletas, estão contratando atletas para o Rio Branco também. Existe algum tipo de acompanhamento da imagem do jogador para que ele também não se exponha, acaba não expondo a marca do clube ou de patrocinadores? Enquanto isso ajuda ou também prejudica, enfim, que eu acredito que tem um lado bom, né, da exposição em redes sociais, né? Sim. E tem um lado prejudicial, né? Como é que vocês, que são gestores hoje, enxergam essa exposição do jogador em mídias aí? Isso está evoluindo cada vez mais. Então, até fui na terça-feira, fui na federação, teve uma reunião sobre isso, sobre essa parte de marketing, da gente poder buscar e tal. A gente sabe o tanto que é importante, mas isso também pode ser ruim de certa forma, né? Sim. Então, como você fala de exposição, quando ganha jogo, você coloca lá no Instagram, todo mundo comemorando, legal, a torcida... E quando perde, vai colocar, não vai colocar, a torcida vai meter o pau. E a gente tem que manter, porque não vai ganhar sempre, né? Então, a gente tem que manter a mesma linha. Os departamentos nossos aqui são muito bem definidos. Então, a gente tem tudo bem alinhado, bem planejado, porque altos e baixos vai acontecer, tanto do atleta, tanto da parte
da gestão, tudo que não pode, eu tenho uma meta, eu planejo, tenho uma meta. E nesse meio do caminho desviar. Se você acredita naquilo, eu acho que é isso que tem que seguir. E é uma coisa que eu falo que eu admiro o Diniz, né? Lógico que a gente vai falar agora, logo depois de uma derrota, acho que foi o pior jogo da seleção que eu também já vi. Sim. Mas é um cara que ele trabalha muito, ele acredita naquele trabalho. Deu muitos resultados, tanto que ele tá na final aí da Libertadores. Então eu acho que a linha é essa, né? De a gente... essa parte de exposição, a gente sabe como que é, ela pode ser bom, pode ser ruim, trabalhar em cima disso pro bem. E os jogadores, cara, eles têm muito cuidado. Eu falo pra eles, tudo que vocês postam, vocês têm que ter cuidado no que vocês colocam. Hoje em dia a exposição é muito grande, porque a gente só vê coisa boa, né, nas redes, você não vê ninguém colocando... Todo mundo feliz nas redes sociais. Então assim, eu sou um cara que eu sou bem mais fechado com isso, sabe? Eu sou não julgo, até porque hoje é o mundo isso, eu acho legal pra caramba, e gosto de olhar Instagram, gosto de olhar o pessoal, tudo, mas a gente sabe que é meio que fictício, né? Porque não é a realidade dos fatos. Eu vi uma frase interessante, o pessoal falou que muitas vezes a quantidade de post é totalmente inverso à realidade do que você está passando, né? Então é bem importante, porque tá sempre bem, o jogador tá sempre bem, mal saber o que ele tá passando aqui no clube, como é que tá sendo, como é que tá sendo o treino dele. Então é realmente controlar essa exposição. E hoje, então assim, pelo que eu tô entendendo, hoje o clube tem essa visão em cima do atleta com relação à rede social. É algo particular dele, mas ele é um atleta do clube, então vocês monitoram, orientam, tem esse trabalho para poder não ter nenhum tipo de problema. A gente monitora sim, mas você não tem como você... Controlar, né? Mandar ou desmandar, a gente deixa à vontade. Mas quando acontece alguma situação, a gente tá de olho. Ou situação, sei lá, por aí, a gente sabe, mesmo no profissional, o cara posta alguma coisa, fala mal de alguém que seja do clube. Nunca aconteceu ainda comigo isso, mas tem que estar ligado, porque você pode expor um clube, você pode expor os seus companheiros, você pode... E isso a gente viveu numa época que se falava assessor de imprensa nosso na época, ele blindava a gente, tem a hora de falar, não sei o quê, ou escolhe... Então a gente falava e muitas vezes, né? Eu vou dar exemplo do Marcão, né? O goleiro. Isso depende, né? Pegar os caras nervosos ali na beira do campo. O Marcão, porra, é um cara sensacional, né? O goleiro, assim, foi o melhor goleiro que eu trabalhei junto, um cara parceiro, amigo. Só que acabava o jogo, ele era meio maluco, falava. Depois se arrependia lá, pedia desculpa, mas você vê. E não tinha tanta exposição. Imagina hoje, né? Hoje a exposição é muito grande. Você erra ali, você é metralhado por todos os lados, né? Até pelos seus seguidores. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, sim, e tá sempre cuidando. Uma passagem na sua carreira de atleta que acho que é legal, a torcida do Náutico gosta muito de você, né? Você é muito respeitado. Então, fala um pouquinho sobre a sua passagem no Náutico, os títulos que você conquistou. Manda um alô lá pra galera que com certeza vão estar te acompanhando. Recife é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, Você jogou no Santa Cruz também, né? Mas também. Vou deixar você Santa Cruz, mas foi pro Náutico, né? Na verdade, quando eu fui a primeira vez pro Nordeste, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia de joelho. E aí eu precisava provar, eu tinha 19 anos, e aí eu precisava sair pra provar de novo, porque eu tava retomando, e eu queria jogar, eu nunca sentei tô no Palmeiras, quero ficar aqui, porque eu sabia que naquela época da Libertadores só tinha fera, até tava ali e tal, mas eu falei, cara, eu preciso jogar, eu preciso sair, então eu falei, tive a proposta de ir pra lá, na época, e fui, pra lá fui bem, nós somos vice-campeão do Campeonato Pernambucano, fui muito bem, só que a gente não recebia, tal, na época, diretoria... terrível lá, então, aí acabei saindo, fiquei com mágoa por causa disso, né, por não ter recebido, e naquela época precisava muito, né, as condições eram mais difíceis, e aí logo depois tive a oportunidade porque eu fui bem e o Náutico me fez a proposta, e foi nesse ano do centenário, em 2001, onde veio o Muricy Ramalho também, que era o nosso treinador, que pra mim eu trabalhei com grandes treinadores no Brasil, mas pra mim ele é sempre eu falo muito sobre ele, porque ele fazia gestão de pessoas como ninguém. Pra mim foi o melhor que eu trabalhei. Isso é um ponto importante, né? Todos os convidados nossos que passaram, que trabalharam com o Muricy, é unânime. Tanto na frente das câmeras como nos bastidores, sempre falam bem. Um cara assim, aquela pegada dele que a gente conhece, né? Trabalho e tal, é pancada, mas impressionante. Aí voltando no Náutico, assim, o Náutico ele fez um baita trabalho lá, né? E eu vou até falar depois sobre o Muricy, porque é legal falar até pro eu aprendi muito com ele, né? Eu evoluí muito como atleta, como ser humano, um baita de um cara, mas a gente vai falar sobre isso. E voltando sobre o Náutico, cara, e a gente montou um baita time lá na época, né? Era o centenário do clube, tava há muitos anos sem ganhar título, e foi um desafio pra mim também, né? De ir pra um clube... saindo dali do Santa Cruz, que tava eu joguei só o regional lá, né? Que foi o Pernambucano, mas
Tava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E depois, o meu contrato era também só pra jogar o Campeonato Pernambucano. E aí, cara, eu fiz dupla com o Cook lá, que até hoje... A dupla aí foi memorável, né? Tá na história do chora clube. Até hoje, saudade de vocês lá. A gente fez... Pô, Manda um abraço pro Cook, já aproveita aí. Cook pra todo torcedor alvirrubro lá, é um carinho enorme, até nas minhas redes sociais, como eu falo. Até hoje fizeram um documentário das últimas décadas e esse ano foi o ano mais especial. Então, assim, eu recebo um carinho diariamente da torcida do Nordeste. Então, por exemplo, assim, sei lá, um menino isso foi em 2001, fazem 23 anos, às vezes me chamam 20 e poucos anos, 19, eu recebo mensagem, pô, meu nome é Thiago, por causa de você, meu pai sempre foi, meu pai já é falecido, que legal. Você era ídolo do meu pai. Cara, isso me emociona de um jeito que a pessoa nem te conhece, só que você deixou um legado pelo seu trabalho. Então, assim, o carinho que eu tenho, o respeito pelo Náutico, assim, é um absurdo. Eu acabei voltando, fui campeão pernambucano nesse ano. Aí voltei e joguei o Brasileiro pelo Palmeiras, que em 2001, nosso time era bom, eu fiz bons jogos, joguei bem e tal. Aí em 2002, chega o Vanderlei no Palmeiras e o Muricy me liga, volta pra cá, volta pra cá. Eu não joguei o Brasileiro lá, que na época, acho que era a Série B que tava, joguei o Brasileiro pelo Palmeiras. Pô, e aí como eu tinha me tornado ídolo, eu ia ganhar o dobro que eu ganhava no Palmeiras, você vê, né? Naquela época, a gente não era tão valorizado na base e tal. E eu fui bem até, né? E aí o Palmeiras não queria me liberar. E aí eu fui lá e pedi, na época, era o Mustafa, eu falei, cara, eu quero voltar e tal. E aí aí ele não queria me liberar, tá bom. Aí começou o Rio-São Paulo e teve até vou comentar isso, eu acho que eu nunca falei no ar isso. Opa! E que teve um jogo, era o Vanderlei, e teve um jogo da Rio-São Paulo, ele me colocou de lateral esquerdo, cara. Eu não marco nem minha mulher. E o jogo tava perdendo o jogo, ele falou, pô, você vai jogar ofensivo ali, aí... Cara, empatamos o jogo, a gente sofreu uma falta na entrada da área, o Arce fez o gol, tudo. Cara, esse jogo ele me xingou muito defensivamente, volta, não sei o que. E normal, né? Treinador também, mas acabou o jogo, falei, cara, não quero mais ficar aqui, cara, eu quero jogar na minha, E aí eu pedi pra ir pra lá e voltei pro Recife e fiz um baita campeonato de novo e fui bicampeão. E aí nesse bicampeonato, no Brasileiro, o Muricy vai pro Figueirense. E aí ele me leva junto, e aí foi o ano que o Palmeiras caiu em 2002. Eu faço um baita campeonato, acho que fiz 12 gols do Campeonato Brasileiro em 2002, que foi o último que classificava 8, depois no ano de 2003 já foi pontos corridos. E a gente fez uma baita campanha, eu fiz um baita campeonato, aí volto pro Palmeiras depois para disputar a Série B, e a gente sobe e também faço um bom campeonato também. Então, assim, o Náutico vai estar eternizado na minha vida, não tenha dúvida nenhuma. Você na história do Náutico, né? Porque se você pesquisar em redes sociais do Náutico, qualquer informação do Náutico, sempre essa dupla de ataque, seu nome, sempre aparece lá, meu. Um abraço aí pra toda a torcida do Náutico. Vamos que vamos. E foi no marcante, né? Porque era centenário, acho que o Sport vinha de 5 ou 6 títulos seguidos, né? Que eles conseguiram romper essa... Exato. Lá, na verdade, é o seguinte, o único que é hexa, que são 6 vezes seguidos, né? É o Náutico lá da época antiga. E o Sport estava financeiramente muito bem. Tinha o Leonardo, o Adriano, o Leomar, que estava indo para a seleção, jogando Sport, indo para a seleção. Eles tinham um timaço. Então eles iam igualar. Se eles ganham esse ano, ia igualar. Ia ser hexa também. Cara, então foi tudo, né? Foi o centenário do clube, a gente tirou o hexa deles, ganhamos. Então, assim, ficou marcado, né? ano perfeito. Então, né? assim, e eu sou grato a Deus por ter passado por isso. Foi um momento especial na minha vida, que acho que hoje a gente vê, né, naquela época, você tá ali pra ganhar tudo, mas depois de tanto tempo, assim, tantos anos, a gente vê o tanto que foi marcante, assim, foi importante na minha vida ter feito uma história nesse clube tão lindo. E você tem algum contato com o Náutico ainda? Vai até lá? Enfim, se distanciou por causa das atividades aqui? Eu tenho uma boa relação com o presidente, atual, porque é clube assim, acaba mudando o presidente, mas o pessoal interno, o Cook trabalha no clube até hoje, né? Tá lá? O clube tá lá, então a gente sempre... Nós temos o grupo ainda no WhatsApp do título de 2001, 2002. O grupo do WhatsApp uniu muito elenco aí, né? Tinha elenco que era rachado lá, que tá unido agora no grupo do WhatsApp, né? O cara fala, pô, tem o grupo de 2002. Você fica mais velho, fica mais maleável, então não tem mais... Rachado no vestiário e unido no grupo do WhatsApp. É muito legal, assim, eu tenho essa boa relação, mas por conta do trabalho também, assim, às vezes eu vou já fui pro Nordeste aí, foi a última vez que eu fui, acho que faz 1 ano e pouco atrás, mas tem essa boa relação assim, mas como a gente trabalha no futebol, a gente fala mais de negócio, né? Eu até
quase trouxe um jogador do Náutico pra cá emprestado e tal. Então essa relação mais profissional, assim, mas o carinho mesmo, o respeito, assim, e que eu tenho mais é mais da parte dos torcedores mesmo. Você comentou sobre Muricy, né? Comentou sobre Luxemburgo e outros que você trabalhou. Quem foi o que mais marcou, assim, na sua Posso esquecer do Filipão, né? Que me subiu. Foi ele que me subiu São monstros, da base. né? Pô, o Filipão é um baita cara também. Falou 3 baita nomes aqui que eu não sei nem como falar um do Filipão outro, né? também, olha, uma gratidão, um baita de um treinador, um paizão também, né? Família escolar é sempre, né? Depois da Copa ficou marcado. Então, uma gratidão enorme por ele também, me deu a oportunidade. Mas o Muricy, quando a gente fala, e as pessoas, acho que todos os atletas que vão falar do Muricy, é o seguinte, ele tá mais preocupado meio com a linha do Diniz nisso. Ele fala, ele ali dentro do campo, cara, todo mundo via as entrevistas dele, bravo, chato, xinga, tá nem aí, não sei. Só que acabou ali, cara, ele é outro cara. Você vai conversar com ele, aí ele faz a gestão de pessoas, ele fala, vem cá, ele falava comigo, deixa eu te falar um negócio, tá saindo, não sei o quê, tem horário, tem hora certa pra fazer as coisas, você fica na sua nhaca ali, se você não quer, assim, nesse tipo, o que tá acontecendo? Porra, você precisa receber a bola, quero que a bola passe em você. Então, de certa forma, todas essas coisas que ele... Tem hora, vamos fazer um churrasco hoje, tô dando exemplos assim por cima, claro. Mas assim, que ele tinha a hora certa de fazer as coisas, ele trazia o atleta pro lado dele, não tinha problema de a gente tomar nossa cervejinha, de fazer nosso churrasco, mas tinha um momento certo, então ele ganhava a gente com isso, e ao mesmo tempo cobrava a gente, e não era mal. Então, por exemplo, assim, se ele soubesse que eu tinha alguma situação que acontecia, tipo de afastar treinador, não, ele lutava, ele fala, eu luto pelo jogador. Até hoje ele falava sobre isso e trabalho. Então os jogadores conseguiam entender isso nele, que ele dividia muitas coisas, campo, extra-campo, então ele era um paizão também, o Muricy, com a puta cara, ele queria saber o que estava acontecendo. Porque se ele sabia que eu era bom, ele falava, o que tá acontecendo com você? Ele chegava e falava, por quê? Você tá na sua nhaca lá, porque você tá saindo, porque você não tá se alimentando bem, ou por quê? Aí ele falava, se você não conseguir, eu quero que a bola passe em você de certa forma, então eu quero isso. Se você não conseguir, eu não vou te pôr pra jogar. Então era simples e objetivo. Ele falava que o tanto que ele gostava, o que a gente podia render, e se você não executar, você não vai jogar. Normal, faz parte. Então ele tem esse feeling, por isso que os jogadores falam tão bem dele. Quanto nessa parte do treinador, né? Existem diferentes perfis, mas quanto que pesa a parte técnica, né? E essa parte de gestão de grupo no final? Porque às vezes você vê bons treinadores, talvez taticamente, mas que acaba não desenvolvendo, não encaixando em um determinado clube. Sem dúvida, e isso é uma coisa também, não adianta ser por isso que tem que ser com uma coisa mais completa, né? Não adianta você só ser bom treinador de campo, se você não tiver a gestão do atleta, porque, como eu falei, você não sabe, às vezes todo mundo tem problema na vida. E o atleta não é diferente. A questão da gestão do vestiário, a gente fala tanto. O cara tem que ter a gestão do vestiário. O atleta não é diferente, cara. Tem problema com a família, tem problema com o filho, tem problema com o pai, tem problema com os amigos. Todos têm problema. E aí, como detecta isso, que o jogador tem que estar 100% jogando bem? Não é uma máquina, né? Não é um robô. Então, eles vai ter esses altos e baixos. E aí que é a hora de o cara, o treinador, ter a gestão de elenco. Do cara poder ter a confiança e falar, pô, professor, hoje não dá pra treinar, não tô legal. O que aconteceu aqui? Tem um problema, não sei o quê. Cheguei lá, fui lá e, pô, não quero falar sobre isso e tal, mas aconteceu um problema de família. Eu falei, cara, fica em paz, descansa, porque não adianta você treinar lá e o grupo não tá bem e você descansa, amanhã você volta melhor. Pô, no outro dia vim, deu um abraço. Então a gente também tem que entender o atleta. O atleta não é uma máquina, não é um robô, vai sentir as coisas. Então, esse treinador que consegue levar isso, detectar isso, acho que tem mais chance de dar certo. Muito bem. E como foi essa transição, né, de jogador até você chegar aqui na gestão do Rio Branco? Você sempre teve claro que gostaria de continuar trabalhando com futebol? Como aconteceu essa transição e como você se preparou para ela? Então, na verdade, não. Eu queria sumir do futebol. Mas todo mundo acha que o futebol é maravilhoso, é lindo, cara. Mas a gente quer sumir do futebol, o futebol não some da gente. Exatamente. É bem isso. Então, vai resumir. Para todos os ex-atletas que a gente pergunta, exatamente, terminou, eu queria sumir do futebol. Exatamente. Mas praticamente todos estão ali, não conseguem... Parece que o bichinho pica ali, cara, você não consegue sair mais do meio. Porque, cara, assim, é o sonho, todo mundo quer, só que, cara, é desgastante como e rotina, como qualquer outro trabalho, você pode ter rotina. Pô, a gente não tem final de semana, não tem feriado, então, quando você é jovem, volta àquela situação de abdicar. Então, pô, eu via meus amigos, estavam no rolê, estavam entre amigos fazendo churrasco, e a gente ali concentrado. Ou o aniversário de um pai, o aniversário da mãe, aniversário de um filho, você tá fechado, trancado, então... Fala, cara, eu quero ter uma vida normal. Eu queria ter uma vida normal. Fala, queria cuidar das minhas coisas. Sábado e domingo eu quero estar em casa, passear com com meus filhos, com a minha esposa. Quero fazer um churrasco. E o futebol não tem isso.
né? Então você vive essa pressão durante tempo, mas a cabeça pensa nessas coisas. Não tem jeito, cara. Você tá realizando o sonho, mas você quer ter uma vida, você quer ter uma vida assim, você quer estar perto dos seus familiares. Como eu falei, eu abdiquei muito. Eu não tive aniversário dos meus pais, não tive aniversário de filho meu, não podia porque eu tava concentrado, dia do aniversário do meu filho. Então isso faz parte do futebol. Então quando eu paro de jogar ali, eu falei, cara, eu não quero mais, eu quero ter... Só que aí vai aquela coisa. Aí me preparei, né, de certa forma, financeiramente você consegue arrumar as coisas. Eu falei, pô, vou administrar aqui, vou administrar aí. Aí você vai indo. Aí passa 1 mês, 2 meses e tal. Aí eu comecei a olhar, passou 3 meses, eu olhava pra minha mulher, eu falava assim, minha mulher não me aguenta mais. Quanto tempo vocês estão casados? Vou fazer 20 anos esse ano. Quanto tempo como jogador? Eu fiz 17 anos profissional. Não, casado com ela, desculpa. Quando eu era jogador, eu casei, eu tinha 23 anos. Então, mas já tava antes, né? Então, nossa, todo esse tempo sem ter ele todos os dias em casa. De uma hora pra outra tem um cara todo dia em casa. Viaja, né? Toda hora voa e tal. Toda hora pra outro, o cara todo dia mas em casa você vê, nem era no ela. sofá. E às vezes eu falava isso pra ela, falava, imagina, não sei o que, não é isso, pô, amo ter você em casa. Só que nós nos sentimos incomodados, porque a vida inteira eu fiz isso. E aí foi que eu falei, porra, mas assim, outras coisas que eu falei dessa parte de final de semana, pô, buscar os filhos na escola, você participar, tipo, de uma reunião de pais, essas coisas. Cara, são coisas simples que o atleta não tem. E você quer viver isso com seu filho. Eu queria... E assim, eu vejo isso hoje. E aí eu falei, não, eu vou viver isso. Então hoje eu tenho... Meu filho tem 19, minha filha vai fazer 16 anos, já estão mais criados. Então eu consegui passar esse processo. Né? Já fazem... Eu vou fazer 44 anos, vou fazer 10 anos que eu parei de jogar. Então, assim, eu consegui fazer essa parte com ele. E aí passou esse tempo, eles crescendo. Dentro disso eu tenho outros negócios que eu trabalho, meus negócios, né? Fora o futebol. E que eu continuei trabalhando, fazendo minhas coisas, mas aí é o que eu falei, aí você começa, todos os seus amigos, todos não, mas a maioria trabalha com futebol, outra treinador, outra diretor. Só que a gente não consegue se livrar disso, porque você tá no meio da relação que você criou durante a vida inteira falando de futebol e a gente gosta, dá prazer. Aí eu falei, não, vou me preparar. E eu vou me preparar que quando eu tiver futebol, eu vou estar preparado, ou se vai acontecer, ou se não for, mas eu vou, porque eu gosto também. Então eu me formei em gestão esportiva, faculdade, fora vários cursos que eu fiz também. E aí hoje eles maiores, eu era secretário de esportes também, estava trabalhando na Secretaria de Esporte, e aí pintou a oportunidade do Rio Branco, dentro da gestão, tudo, de poder fazer a gestão aqui do clube. Então, no momento certo, num clube maravilhoso, onde hoje a gente tem toda a condição de tocar os departamentos do clube. Então o clube, o presidente, o vice, dão todo nós temos um orçamento, né? A gente falar que a estrutura, não temos tudo isso, mas a gente tem um orçamento para poder montar os departamentos, montar um bom time. E agora eu tô de volta, dando minha vida, vivendo o clube o dia inteiro, porque é isso que eu quero para mim. Então eu tenho meta, como eu falei lá no começo, planejamento e meta. Eu quero voltar ao clube na Série A do Campeonato Paulista, então é uma meta que eu tenho daqui a alguns anos. Então tudo isso é um processo, né? Então eu hoje tô vivendo isso. Então final de semana volta pro jogo de novo, a gente viaja, joga e tal. Mas hoje eu me preparei e eu quero isso pra minha vida. Então não adianta falar assim, eu vou entrar no futebol, mas pô, eu tenho minhas vontades, ficar meio aqui, meio ali. Não, eu tô inteiro no trabalho e eu gosto de viver isso, então eu quero ter resultado. Não vou entrar eu quero entrar pra ganhar, como a gente se fala, né? Nem sempre vai acontecer, mas é importante a gente estar sempre fazendo o nosso melhor. Você comentou a parte da educação, acho que ela é sempre importante, né? E a gente vê diversos atletas que tiveram uma carreira de sucesso, mas acabaram não se preparando para esse pós. Como foi a sua preparação realmente, né, para sair do futebol? Você teve um cargo, né, antes de chegar aqui no Rio Branco, e como você se preparou também, de um ponto de vista de formação, para chegar onde você está nesse momento? No começo, quando eu parei, eu falei, pô, eu queria abrir alguma coisa, eu queria fazer algumas coisas e tal. E aí comecei a estudar, dei franquia, fui fazer curso de franquia, ver se eu abri alguma coisa, fazer curso de gestão de pessoas. E hoje eu tenho algumas coisas, né? Tenho uma pousada lá em Florianópolis, eu tenho uma arena lá em Alphaville, tenho uma arena de quadras de areia, também tem arena aqui. Então eu tenho outras coisas também que eu fui me preparando e fui entendendo também como é gerir uma empresa. Porque por mais que essa área você tem que aprender. Então te dá uma bagagem também. E aí é que eu falo, né? Aí você aprende sobre gestão e eu vivi o futebol na prática. Então você junta a teoria com a prática, claro. Então nos torna melhor também. Então foi nessa linha. Eu fui indo com calma. Falei, pô, eu quero fazer isso. Então fui cuidando das minhas coisas até o momento. Aí também participando
indiretamente do futebol, com o meu ex-empresário. Pô, ele falava, vê esse vídeo aqui, você acha esse jogador, não sei o quê. Então, pô, vamos falar, indica pra tal... Então, eu tava aí, de certa forma... Tinha um olho feito pra analisar um jogador. Isso. Diferente, né? E de oferecer pro jogador, de ajudar um treinador. Pô, você não tem, não sei o quê. De certa forma, você tá no meio do futebol, mas você tá, é que eu falei, tá lá e tá aqui. Com isso, eu consegui ali tá fazendo essas coisas, tava feliz. A partir do momento que eu quero viver de novo no futebol, eu tenho que me preparar. Então, quando eu falei disso de preparar, e abdicar minha vida pra isso. E eu tenho que me empenhar, abdicar não, abdicar de outras coisas e viver minha vida no futebol. Então é isso que eu faço hoje. Então hoje eu tô 100% vivendo isso porque eu me preparei. E eu tô preparado para isso. Então, gerir clube não é só, né, montar time, que a gente tava conversando aqui. Pô, você vê a estrutura do clube hoje, desde a parte das pinturas, a gente fazer as reformas que tem que fazer. Então, os torcedores que vêm, porque aqui é um clube muito tradicional, tem uma torcida... Uma ótima torcida linda, né? Torcida que acompanha o clube há muitos anos. Então, nada melhor do que você estar no parte do camarote, tudo bem organizadinho para que eles possam vir assistir um bom espetáculo. E, lógico, com o objetivo e com a meta que é de chegar de novo na Série A do Campeonato Paulista. Comenta um pouquinho sobre esse projeto do Rio Branco, né? Acho que é legal. Toda a torcida americana aí acompanhando, né? Torcida do Tigre. Primeiro clube no Brasil a usar um tigre como mascote, hein? Muito bem. Primeiro tigre do Brasil. Tigre do Brasil. Primeiro tigre do Brasil, hein? Isso aí. Torcida do Tigre. Como vem esse processo, né, de profissionalização do clube, né? Quando você iniciou esse projeto aqui, qual é o plano de vocês para os próximos anos? Eu tenho o Rio Branco, assim, você entender um pouco, o Rio Branco indiretamente já faz parte há muitos anos da minha vida, assim... indiretamente, né, como eu tô dizendo, porque na minha época o Rio Branco era muito forte a base, né? A base era muito forte. Eu ia pra seleção brasileira, como eu falei assim, na base, e iam jogadores do Rio Branco. Tem jogadores revelados aqui, Marcos Assunção, Mineiro, Flávio Conceição, Marcelinho Paraíba, tem vários. Saiu tudo aqui desse uma aqui, história, ó. O clube é um clube de 110 anos, tem uma história linda, o clube tradicional, e é isso que a gente tá aqui pra resgatar tudo isso. Só que nesse meio termo, como vários clubes, pegam gestões, que pessoa que só pensa no seu interesse e arrebenta com o clube. Hoje não, como eu falei, já fazem... Nosso presidente já está aqui organizando isso já há 2 anos atrás, quase 3 anos. Então hoje a gente tem um orçamento, direciona tudo em relação ao futebol, à estrutura do clube, aos departamentos, porque o desejo é voltar. Então quando você pensa no clube, pensa em geral para que tudo aconteça, a chance é maior. Diferente do que aconteceu alguns anos atrás. Então, para mim, é um prazer fazer parte dessa reestruturação do clube, trazendo bons parceiros, trazendo pessoas importantes. Por eu ter vivido o futebol no alto nível, consigo ter essa relação, trazer bons parceiros para estar junto com a gente, negociar jogador, porque sempre vai ter bons jogadores, né? Nós estamos numa região privilegiada do interior de São Paulo, então sempre vai ter bons jogadores. Então, a ideia é a gente estar... revelando jogadores, como sempre foi aqui, e também voltar, né, como eu falei assim, voltar ao cenário, o primeiro escalão do cenário paulista, que é a Série A do Campeonato Paulista. Então, tudo isso está sendo montado, não é fácil, é um trabalho muito árduo, mas que dá muito prazer. É lógico que daria mais prazer quando você tem o resultado, quando ganha, que nem eu quase infartei, né, porque a gente saiu nas quartas de final, tava um passo ali para subir, e acabamos saindo, e aí um pênalti que não foi dado e tal, então tudo isso, a gente não tá de fora, mas é todo um trabalho, né, cara, que às vezes... Um lance acaba definindo o ano. Um árbitro, alguma coisa, um lance exatamente. Um ano do clube, né? Então não é difícil, a gente tem que estar bem consciente, né, de tudo isso daí, que às vezes é um detalhe, ou é um árbitro, né, e que árbitro erra, principalmente não tem VAR, né, o VAR só tem ali no alto escalão ali, então um detalhe de um lance pode prejudicar um trabalho do ano inteiro, né? E isso aconteceu, que eu tô falando, né? A gente teve... Mas faz parte, a gente tem que continuar trabalhando, sem olhar o que passou, as coisas erradas que passaram, tirar como falar, isso eu não quero pra mim, e pensar no que eu me preparei, na vida que eu vivi, de colocar o time... de tentar colocar o time mais, principalmente estruturar, trabalhar no alto nível. Como eu falei aqui, a gente tem todos os departamentos muito bem definidos, que eu sei como a psicologia é importante. Então, tem os psicólogos, os jogadores, tem a parte da alimentação, toda fisiologista, então, fisiologista junto com a nutricionista. Então, tudo isso, fora, né, o de campo, né, preparador físico, temos dois preparadores físicos,
preparador de goleiro. Então tem todos uns departamentos muito montados hoje. Então, quando a gente fala de gestão, primeiramente você tem que organizar a casa. Porque não adianta vir um jogador aqui, não tem isso, não tem aquilo, aí o cara começa... Então eu falo pra eles, falo o seguinte, não vai te faltar nada aqui. E eu tô aqui pro que te faltar, poder fazer o melhor pra você. Você vai ter seu salário, premiação, brigo muito por prêmio, bicho, essas coisas. Dia de jogo pra poder dar um up neles. Então, tudo que tiver ao meu alcance, eu tento fazer porque eu tive do outro lado. E eu falo pra eles, cara, eu vou sempre proteger você. Agora, não vai de sacanagem comigo, porque aí eu vou te arrebentar. Então, essa é uma troca. Eu vou estar sempre fazendo o melhor pra você, porque eu tive do seu lado. Agora, não vai acabar com o grupo, ou de sacanagem, ou começar a expor uma situação, porque eu sou o clube hoje, né? Então, é prazeroso, né? Fazer a gestão é muito difícil, né? São muitas coisas para se preocupar, né? Hoje a gente tem esse estádio aqui, estádio particular, para 18 mil pessoas. A gente tem que cuidar toda a parte de gestão do estádio em geral, do time, né? Dos departamentos. Mas é isso, é um trabalho árduo, mas se Deus quiser aqui, daqui uns... né? A gente vai com certeza gravar mais vezes. Daqui uns anos a gente tá falando de novo o time na saída do campeonato. Aquela pergunta sem roteiro, né? É mais fácil estar lá dentro das 4 linhas ou estar aqui do lado de fora? É mais fácil estar lá dentro. É mais fácil. Lá dentro xingava muito dirigente, você xingava muito dirigente, né? Não, mas não é. Eu tô falando assim, cara, a gente classificou na fase antes das quartas, a gente classificou lá contra o Penapolense. A gente fez o gol no finalzinho da classificação. Cara, saí pra comemorar, me baixou a pressão, faltando ar. Então, era melhor que lá. Não, eu era mais novo, ainda já tá mais velho. Começa o coração a dar umas palmas. Então, a gente não pode fazer nada. Quando você tá lá fora, você não pode fazer nada. Lá dentro, você ainda conseguia fazer. Mas, é o que eu tô falando, são prazeres diferentes, é diferente. Eu gosto muito de lidar com o atleta. Como eu falei, eu tive grandes pessoas que eu trabalhei, que eu aprendi muito, né? Mestres, assim... mesmo na parte de diretor de futebol, tive grandes diretores de futebol, que eu aprendi muito. Então eu procuro ser assim com os atletas, porque de certa forma eu acho... Eu não sou aquele cara que fala, no futebol só pode trabalhar aquele cara que jogou. Não, tem muita gente preparada. Mas eu acho que o cara que teve a experiência para fazer esse vestiário precisa ser um cara que viveu isso. Porque o jogador, ele te respeita, te escuta. Não são todos, né? Não dá pra... Mas eu acho que faz muita diferença, porque eu já cheguei aqui, dia de os caras falaram, cara, eu vou ficar do seu lado, quero te sugar ao máximo. Assim, eu falo, pra mim é um prazer, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, é legal que você pode passar, os caras querem escutar, alguns atletas querem evoluir, né? Hoje, como a gente falou, hoje tem informação e muitos deles, a maioria hoje busca o alto rendimento, busca estar melhor fisicamente e agregar tudo isso daí, acho que é importante pro atleta e pra gente também, mas não é fácil, não. Você que tocou um assunto bem legal, né? Porque no final, o cargo de gestor executivo, diretor de futebol, ele foi ficando um pouco mais conhecido, né, nos últimos tempos. E, como tudo no futebol, as pessoas avaliam pelo resultado, né? Então, um diretor executivo super famoso foi lá, gastou 400 milhões de reais, montou um time, ganhou 3 títulos, é maravilhoso, mesmo que ele tenha deixado uma super dívida. Ganhou lá um estádio de dívida, né? Outro que talvez não tenha tanto recurso para investir, né? Às vezes é super criticado, não faz nada, o diretor de futebol não tem função, o que ele cara tá fazendo? Então, você já explicou um pouco da gestão do clube, que eu achei bem legal. Fala um pouquinho também como é esse elo entre campo, né, jogadores, treinador, presidência e o seu papel ali no meio, coordenando todas essas funções. Então, os departamentos, o nome já diz, né, são departamentos. Cada um tem a responsabilidade sobre o seu departamento. Em muitos clubes, às vezes sai um presidente, perder um jogo, ir lá no vestiário, rasgar os jogadores. Isso não acontece aqui. Parte já do presidente, né, que é um cara, obrigado. E parte isso do presidente, que é respeitar os departamentos. Então, todo dia ele tá aqui. Eu adoro, todo dia o presidente, eu está aqui final do dia, às vezes eles vêm de manhã, a gente conversa tudo, eles sabem de tudo, passo tudo para eles. Só que por eu ter a minha profissão, né, por eu ser a minha área, sou eu que defino as coisas junto com o nosso gerente de futebol, né? A gente tem o Breno, nós dois estamos à frente disso, e isso é o futebol. Você tem que respeitar os departamentos. Não adianta eu chegar lá no treinador, eu joguei, não sei o que, opinar, falar isso, faz isso. Jamais eu vou fazer isso como gestor. A gente troca ideias, vê o que é melhor para todos, mas eu jamais vou passar por cima de algum departamento. Então, eu acho que a primeira coisa para o time caminhar é você ter uma boa relação sobre os departamentos, todo mundo correndo. O equilíbrio, você falou, né? O equilíbrio, o presidente entende seu papel, o equilíbrio em todas as áreas, ninguém sobrepõe ninguém. Sabe por que acontece isso? Vai o cara lá, não sei o que.
Aí começa as laranjas podres, um falar mal do outro. E isso é uma coisa que eu prezo muito, porque quando eu era jogador, meu quarto era o quarto da várzea, teoricamente. Que era onde tinha resenha, onde tinha o videogame, onde tinha... Então a gente ficava... E eu falava aqui é o seguinte, a gente vai estar em grupo, mas não quero que fale de ninguém, fala mal de ninguém. Nunca gostei disso. A hora que tem que falar, a gente vai sentar ali e falar as verdades. Só que quando começa isso, os departamentos não funcionar, começa... Foquinha aqui. Então eu prezo muito por isso, né? Isso e a gestão, né? E aí volta aquilo que você falou. Você pode estar com a gestão, você pode estar com a parte administrativa voando, o clube pode estar organizado. Você não tem resultado, a torcida vem fora Thiago, fora presidente. Infelizmente é assim, o futebol é uma paixão, né? Diferente da parte administrativa, gestão numa empresa, funcionando isso, as coisas caminham. O futebol não é um resultado, porque tudo depende lá dentro. Então já é difícil. Então, quanto mais alinhado a gente tiver, os departamentos, jogadores, tudo isso, e mesmo assim já é difícil, mais chance tem de chegar. Então, hoje eu fico muito feliz, eu tô aqui, que fazem 7 meses, e eu tenho muito orgulho, me dá muito prazer de trabalhar aqui, porque os departamentos, as pessoas que delegam seus departamentos são grandes profissionais, tá todo mundo correndo no mesmo lado. O que eu falo, vamos supor, nós vamos jogar com o Real Madrid. Sabe que é difícil ganhar. Só que é o seguinte, tem que tirar proveito de alguma que eu falo. Vocês entram, é todo mundo pensando positivo. Você tem que pensar positivo, pensar que vai dar certo. O que tá faltando, você vem. É todo mundo na mesma linha. Todo mundo. Quando um começa a pensar contra, isso, eu vivi isso, cara. Eu sei como que é ruim isso. Então é uma coisa que eu não admito dentro da nossa parte de gestão, da nossa parte do clube. É isso, é que tem a gente caminhando por outro lado. Todo mundo tem que estar na mesma linha. Conta um pouquinho como funciona a parte do planejamento do clube, né? Vocês definem um orçamento, você recebe as demandas do campo, do treinador, ou vocês mesmos na diretoria definem o tipo, o perfil do time, as posições que vocês vão estar buscando. Conta um pouquinho como já antecipando, né, qual vai ser o calendário de 2024 e como vocês estão se preparando para ele. Não, as contratações são definidas entre nós do departamento profissional, então eu e o Breno e o treinador. Eu por mais que tenha algumas situações que às vezes o treinador te indica, não tô falando no nosso caso, mas a gente vê em outros lugares, às vezes aí o treinador sai, o jogador é ruim, fica aquele jogador lá. Sim, amarrado. Não, mas aqui todo mundo opina, a gente conversa e tem que ter a aprovação de todos para que a gente faça a contratação. Não é fácil, mas eu acho que esse é o caminho melhor. Porque não adianta, porque vamos supor, sei lá, alguém decide alguma coisa, mas você que trouxe. Isso aí racha grupo. Ou a gente tá junto, no mesmo barco, a gente vai remar junto, vamos remar, ou pula do barco. Então é o seguinte, então a gente tem que estar junto. Então, dentro disso, das partes de contratação, de parte de decisão, a gente decide, na nossa comissão ali, a gente tem o grupo que define, então é jogador que você acha desse, que é o tempo inteiro, eu aqui falando, você viu agora, acabei de sair de uma reunião também, então a gente está nessa fase. E o orçamento, né? O clube, quando a gente viaja, a parte de hotéis, viagem, é tudo uma logística, né? Jogo em casa, você tem que fazer todo o checklist do jogo de casa, desde da polícia, ambulância, toda a estrutura da federação que vem, os credenciamentos, então é muita coisa, né? A pessoa não sabe muito. Só vê aqueles 90 minutos, coisa. Acho que... É muita credenciamento. Como você falou, lá dentro era mais fácil, coloca os robozinhos, né? Coloca os 22 robozinhos ali no campo, videogame e acabou, pronto, né? Então, assim, são muitas coisas, né? Então a gente tem que estar desde a viagem, delegar tudo o que vai ser feito, almoço, janta, café da manhã dos jogadores, a saída, se for sair pro treino, o horário do ônibus, tudo, cara. Então tudo isso, e jogo em casa é a mesma coisa. Então tudo isso é delegado por nós, que estamos ali à frente. Então é todo um trabalho feito em prol do clube, por isso que eu falo que a gente tem que viver o clube, tem que estar aqui para poder conseguir fazer as coisas com excelência, mesmo não sendo fácil. Né? E nós somos sujeitos a e vamos continuar, mas eu procuro minimizar, então eu sempre falo sobre isso, quanto menos você tem os resultados, a bola bate na trave e entra, quando você as coisas bate e sai, é assim, e eu vivi isso em clubes que eram organizados, a gente tinha time bom, mas que de certa forma desorganizado, a bola bate e não entra, ou o cara chuta de fora da área, uma bola defensiva pro goleiro entra, então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito na força do trabalho coletivo. Tudo bem. E qual o calendário 2024 aí, para as competições? Agora, começamos agora dia 21 de janeiro começa, né? Campeonato Paulista da A4. Então, a
A gente já começou na parte das contratações, já fechamos alguns jogadores, então o planejamento já está sendo feito, né? Não tem férias, não tem final de ano. Focado no trabalho de janeiro, como eu falei, né? Voltou pro futebol, não tem jeito. Então vai dar pra curtir a pousada em Floripa esse final de ano, né? Só preciso ver meus pais, né? Só o Réveillon. E depois já volta pro trabalho, né? Todos eles também têm o Natal, o Ano Novo com a família, a gente libera os atos, depois volta pra concentração de novo. Já começamos o trabalho do grupo dia 1º de dezembro, então a gente tem quase 2 meses até o início do campeonato. Depois vem as categorias de base, né? O Campeonato Paulista, que aí sim joga o Campeonato Paulista da primeira divisão, então a gente pega grandes clubes, né? Então preparar também o time do campeonato, que é sub-11, sub-13, sub-17, sub-20, então tem todas as categorias, montar, já temos nossos jogadores, a base, mas é montar mais forte, fortalecer mais, para isso, né, cara, que consiga sair grandes jogadores, como sempre foi aqui, a gente quer melhorar isso, a base é uma coisa que eu gosto muito, por eu ter vindo de um clube grande de base, e por ter visto que o Rio Branco foi, né, grande jogador que eu pegou seleção comigo daqui, né, cara? Então, assim, é um clube que tem uma tradição muito boa e na região tem muitos jogadores, irmão. Mas é um trabalho que precisa ser feito sério, precisa fazer um trabalho sério. Uma região bem rica de jogadores aqui, né? Tem. O Paulista é bem rico. Então você tem que captar, buscar, oferecer uma boa estrutura, uma boa condição para os atletas, né? Então, o próximo ano, esse é o nosso calendário. Infelizmente, profissional, segundo semestre, a gente fica sem calendário. A federação tá vendo a gente tem conversado com a federação algumas coisas como a gente pode fazer, porque é ruim para nós, né? Você faz um contrato e às vezes você não tem calendário pro profissional, ou você fica pagando um jogador sem jornal interessante, então muitas vezes a gente tem que prestar jogadores nossos que são o patrimônio do clube. Então esse é o calendário que a gente tem. Essa falta de calendário no segundo semestre derruba os times, né? Pra todos os times do interior. Todo time do interior, né, reclama disso. A federação precisa montar alguma coisa, um torneio, algo que movimente o segundo semestre. Isso, porque de certa forma, vamos supor, a gente tem um jogador que a gente tá pegando desde lá de trás, começa a jogar, evoluir, começa a jogar bem, os clubes começam a se interessar. Você não tem calendário, você acaba perdendo o jogador. Então todo o trabalho, investimento que você fez durante 3, 4 anos, você perdeu o jogador, o clube só gastou e não tem retorno. E o clube precisa do retorno, com certeza, né? De venda de jogadores, os clubes dependem disso. Então por isso que o calendário, acho que a federação teria que... a gente teve, eu até falei terça-feira, a gente tem ido muito na federação, umas reuniões, né? Com eles sobre esses temas e a gente espera que possa ser feito, né, alguma coisa melhor em relação a isso. Tem todo um problema de gestão, né, que você comentou, e diversos clubes, inclusive clubes tradicionais da Série A, passaram nos últimos anos, mas o calendário é sempre uma grande discussão, né? Acho que o calendário, a gente viu, infelizmente, situações como o do Rio Branco e outros clubes do interior também, né, que sempre revelaram e sempre tiveram muito forte, um Campeonato Paulista muito forte, e que infelizmente nos últimos anos entraram num declínio, né? Se atribui que o calendário hoje, do que está sob controle da federação, um dos principais pontos. Sem dúvida. Né? E como é que se mantém? É difícil se manter. É difícil manter o clube com o orçamento. Se você não arrumar patrocinador, parceiro, fica complicado, não é fácil. É difícil, é que aqui a cidade nossa é grande, né? É uma cidade grande, cidade tradicional, e só tem o Rio Branco. Então, dentro disso, a gente consegue trazer alguns parceiros, alguns empresários, algumas empresas que ainda acredita no clube, gosta do clube, mas não é fácil, cara. Você pega, por isso que muitos quebram. Muitos clubes quebram. Como é que você faz? Como é que eu pago todo o salário de todos esses departamentos que eu falei? Custa caro o futebol. Alimentação. Pô, alimentação custa caro. Você tem ali... Você vai dentro da comissão ali 30 jogadores, de 20 a 30 pessoas que comem ali café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. Cara, é 20 pau por mês. E aí? Só de alimentação. Ficar 6 meses sem calendário. E aí como é que um clube, por que os clubes acabam quebrando? Por causa disso. Você não tem apoio financeiro. As cotas da federação para essa divisão, se a gente falar de Série A, os caras, a CBF é 300 milhões, 400 milhões, 200 milhões. 100 milhões. A gente não tem nada. Então essas divisões menores sofrem com isso. São clubes tradicionais. Pô, a gente vê o Paulista de Jundiaí, cara, campeão da Copa do Brasil. Foi pra quinta. Foi pra 5 e não tem orçamento. Então, assim, tem um baita estádio. Como é que mantém tudo isso? Então, eu acho que a federação, juntamente com os clubes, precisava ver alguma forma de poder ajudar esses clubes que já revelaram tantos jogadores para a seleção brasileira, para tudo, porque... Para as regiões é importante, né? Às vezes não tem um menino que não tem condição,
Ele tem um clube aqui pra ele vir aqui pra gente dar uma olhada. E se não tem um clube? Esse moleque, o talento vai morrer, não tem condição de ir pra São Paulo, não tem condição financeira de... né? Então, tantas histórias que a gente já ouviu de caras que se tornaram grandes. O próprio Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Ele não foi pro Flamengo porque não tinha condição, ficou no São Cristóvão porque era mais perto, porque ele era o fenômeno, né? Por isso que mas quantos bons jogadores que acabam não acontecendo por causa disso? Então, acho que o calendário, a federação, estão tentando ver um jeito, melhorar um pouco essa situação para os clubes do interior. Durante um bom tempo, né, o Campeonato Paulista, ele durava todo o primeiro semestre. Na verdade, o Campeonato Brasileiro, ele era até mais curto, né, no segundo semestre do ano, e não é uma coincidência, né? Quando foi mudando o calendário, fez com que a potência aqui do interior paulista acabou perdendo um pouco de espaço e impactando diretamente na gestão, né? O ponto que nós gostaríamos de abordar contigo, também está tendo o surgimento de diversos clubes agora formadores, né? Clubes talvez não tão tradicionais, ou até alguns clubes inativos, né, que estão surgindo, e muitos deles não querem nem chegar no profissional, né? O trabalho realmente é um trabalho de base. Como que você vê essa transformação no mercado, né? E como isso impacta positivamente ou negativamente na sua gestão aqui no Rio Branco? Eu acho ótimo, até porque aí nisso que eu estava falando, a maioria desses clubes antigos são clubes onde tem o conselho, reeleição. Esses clubes são clubes empresas, então já tem um dono, que eu sou a favor disso. Sou a favor porque muitos desses clubes que se arrebentaram ao longo do tempo, porque entra o presidente, tá nem aí, faz o que quer e deixa os clubes... O clube empresa não, é o dono que vai responder por tudo isso. Então, eu acho muito bacana, eu acho muito legal, que possa dar mais opção, estruturar mais a base. Mas é isso, precisa do investimento. Então, quando o cara se torna clube empresa, o cara está disposto a pôr dinheiro no futebol. E saber que o futebol é a longo prazo, que ele precisa pôr, mas vai esperar negociar jogador para isso retornar. Então, eu acho bem legal, eu acho bacana. Tomara que... E eu torço para que muito mais desses empresários que às vezes pegam clube empresa, tem empresas, entrem dentro do futebol, que o futebol precisa, que é uma paixão, e isso mexe, não estou falando do profissional, não, mexe com a base, né, que você falou, eles não querem nem subir. Por quê? Porque é um trabalho de formação, né? Tem vários exemplos, que eu sou amigo de muitos deles, né, que hoje são o presidente desses clubes, que são clubes empresas, porque eles vão negociar os jogadores, vão ficar com o percentual, vai indo, e o clube vai ter condição de poder refazer isso. E por isso que eu falo, ele investe agora, começa a dar resultado e vai vir daqui 3 anos, 4 anos, né? Mas e o profissional? E os clubes que tem tradição? E os clubes que tem torcida? Né? Você vê que legal, assim, o pessoal de Bragança, cara, o Red Bull entrou lá, que a torcida é tudo Bragantino, hoje, tem um baita de um clube lá, um puta clube top de Série A de brasileiro. Cara, isso é muito legal, né? Porque é difícil mesmo você sobreviver. É claro que a gestão conta muito. Que quando você tem a Série A, você tem um orçamento bom também, né? Da CBF te paga, né, os direitos autorais, então assim, mas e lá quem tá lá atrás? Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversa lá da parte de gestão, que não é fácil, mas eu fico feliz de ver novos clubes saindo, porque você dá mais opção para jogadores, você consegue dar uma estrutura melhor para o atleta, né, dentro de suplementação, de alimentação, e poder, porque hoje se corre, como falou, né, hoje o nível do futebol evoluiu muito, o nível de futebol físico, não estou falando em qualidade, né, mas físico. E então, se você tem o talento e ele não tiver só o talento hoje, não vai. Se você pegar só o talento hoje, não vai. Você colocar ali para jogar, não vai. Você tem que ter um pouco de tudo. Então, aí por isso que vem essa estrutura dos clubes, para poder potencializar o jogador, para ele pegar mais força, pegar mais e se tornar, com o talento dele, se tornar um grande jogador. Você mencionou o Red Bull Bragantino. Claro que o torcedor nunca vai ter paciência, né? O torcedor quer o resultado sempre imediato. Mas é mais um exemplo de um projeto realmente médio e longo prazo, né? Não foi no primeiro ano que o Red Bull chegou, os resultados foram acontecendo naturalmente, começaram a se classificar para o Campeonato Paulista para as fases finais, e agora está ali, vai ser difícil pegar o Botafogo, mas está ali na segunda posição do Campeonato Brasileiro, na frente de um Flamengo, na frente de um Palmeiras, né? Mesmo tendo um orçamento acima de outros clubes do interior, mas ainda menor do que essas potências, né, que estão no Campeonato Brasileiro, né? E foram construindo ao longo do tempo. E aí é gestão. Se você tem que construir um orçamento, aí é a minha função. Aí eu tenho que fazer bem feito. Porque se você tem orçamento, você consegue fazer. Que sem orçamento? Que milagre você faz? Né? Ou um orçamento... Por exemplo, ali você tem diferença, lógico, você tem os grandes clubes, mas ali também, ali paga salário de 300, 400, 200, pô, contrato de jogador assim.
Então, aí eu falo da gestão, até mesmo Série B. Então, aí sim responsabiliza muito o diretor de futebol, o gerente de futebol, aí sim eu acho que... Mas quando você não tem condição, cara, tem muitos clubes que tem que fazer milagre, né? Não é nosso caso aqui também, a gente tem alguns parceiros, né, alguns patrocinadores que hoje nos ajudam aqui, então a gente, dentro do que a gente tem, a gente consegue montar aquilo que a gente gostaria de montar muito mais departamentos, vocês né? se propor a fazer, vocês estão conseguindo fazer com a ajuda dos parceiros, estão conseguindo fazer, né? E, a gente fica ali apertado, né? Por isso que quando a gente vai contratar jogador, às vezes eu não pago um salário mais alto do que o outro clube vai pagar, mas a estrutura eu vou dar pra ele. Vou falar, você vai ficar o alojamento nosso é bom, a alimentação é boa, viaja no ônibus 2 andares, vou dar premiação, e aí eu gosto de dar bicho depois do jogo, ganhou o jogo, então agregar com isso. Porque às vezes você pega um clube que paga um salário melhor, porque é um cara que não tá preparado na gestão, e aí o moleque vai reclamar dia a dia, porra, não tem, chuveiro não funciona. Os exemplos bestas, hein? Chuveiro gelado. E jogador é chato pra eu era chato também. Não tem uma atadura, não tem uma Coban pra colocar. Pô, não tem, sei lá, na hora da alimentação falta isso. E isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Então, o que eu tenho que proporcionar pra eles? Uma boa estrutura, que não falte nada, para que eles possam trabalhar tranquilo, já sabem desde o começo, se você aceitou o salário, você sabe que é aquilo que você vai ganhar, e dentro disso, agregar, né? Agregar valores dentro de premiação, agregar valores de uma boa estrutura, de um estádio bom, onde ele pode estar com gramado bom, tantos estádios, aí você pega, a gente foi jogar mesmo na nossa divisão, muitos campos ruins, né? Então, eu acho que tudo isso faz uma diferença. Saiu recentemente algumas reportagens, né, sobre a potencial SAF do Rio Branco. Esses são processos que vocês estão analisando, estudando, em que etapa vocês estão? Sim, aí já é uma parte mais do presidente do clube, né? O presidente, sim, quer se tornar uma SAF, o clube. É lógico que é um processo delicado também, tem algumas conversas acontecendo, tem muitas que deram errado também, não acho que só isso é mil maravilhas, e eu também vi um pouco disso dentro dos clubes que se tornaram isso, mas eu acho importante, eu acho que se conseguir virar uma SAF... Você acha que é um caminho hoje? É o caminho eu acho que é um SAF. caminho porque o responsável é direto o dono da empresa. Pode ser uma empresa. Porque o nosso presidente é um baita presidente, assim, um vice-presidente, isso não é demagogia, eu falo, e é verdade, porque tá arrumando o clube. Hoje o clube só que é particular, cara, não é da prefeitura, isso é um clube particular, não tem dívida trabalhista, assim, cara... Então é um clube hoje que está redondo. Então a gente tem buscado parceiros para que o parceiro venha e chegue para somar. Então dentro disso, que vire um clube empresa, mas que faça o trabalho do futebol. Não adianta você tocar um clube de futebol como uma empresa normal. Não é gestão, beleza, lá dentro, né? Mas e aí na hora de contratação, na hora de buscar? Porque senão não adianta nada. Senão você está jogando dinheiro no lixo. Na hora de trazer bons profissionais, o cara não precisa saber, mas ele precisa montar bons profissionais dentro dos seus departamentos, porque aí vai funcionar bem. Você tem bom preparador físico, então você está potencializando os seus atletas. Mas eu acho importantíssimo a SAF, eu acho de grande valia, porque eu joguei fora 8 anos, né? Eu fiquei fora do país, joguei em 5 países, e a maioria dos clubes lá são assim, né? Então eu acho que esse é o caminho. Você vê uma diferença nessa parte da gestão? A estrutura não tem nem o que falar, né? Mas na parte da gestão, mesmo não dos clubes de ponta da Europa, mas clubes de segunda, terceira divisão, os clubes menores, têm uma gestão mais profissional do que acontece aqui no Brasil? Acho que depende do país, depende muito do campeonato. A Espanha teve problemas também ali, né? Exatamente. Parte financeira, falta de não receber o salário. E quando eu fui para a Espanha, era o meu maior desejo ir para a Europa, né? Eu fui jogar a primeira divisão do Campeonato Espanhol, Real Madrid, Barcelona, contra todos esses caras aí. Meu time tinha uma estrutura muito boa. Joguei no Deportivo Alavés. E, 6 campos, treinamento, já era top. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, eu tô num time... eu tava no Palmeiras, time grande. Hoje o Palmeiras tem tudo, né? Hoje o Palmeiras a coisa mais maravilhosa que tem é ver hoje o Palmeiras vivendo tudo isso que tá vivendo. Eu, por ter começado lá, chegado com 13 anos, estreiei lá, joguei lá, ganhei títulos lá. E ver hoje, eu cheguei lá, falei, cara, tem tudo isso. Tal. E aí foi na época que pegou um presidente ucraniano, o cara chegou, contratou jogadores do meu time, da Europa em geral, né, da América do Sul, então tinha jogador praticamente do mundo inteiro, né, um de cada ponta, jogadores de seleção, tudo. No começo foi uma beleza, depois parou de pagar, e aí fez o buraco no clube, mas foi ele que respondeu. Ele teve que vender o clube por um preço baixíssimo, porque ele deixou uma dívida grande, mas é isso que eu tô falando. Quem sofreu foi esse, é um cara que
que você pega uma associação, que seja o cara vai e faz o que quer, depois sai, entra o outro, ninguém presta conta, como é a nossa política, né? Ex-prefeito faz o que quer, depois volta, aí tá tudo certo, ninguém assume nada. Por isso que eu acho que tem que ter os clubes ter interesse que seja SA, porque cada um tem que responder pelo que faz. Você não responde pelo que você faz na sua casa, pela sua família. Tem que responder pelos seus... Então, assim tem que ser o futebol também. Bom, a gente tá quase caminhando aí pro final, mas não pode faltar aquela resenha boa, resenha né? boa. Aquela resenha boa. Era o marcador mais pentelho que você tinha, cara, quando você enfrentava, falar, caramba, esse olhando não. pra ele não esquecer. Cara, assim, porque quando eu fui por fora, né, eu joguei em 5 países, fiquei 8, lá se joga diferente, lá se trabalha mais em bloco, então você não tem uma marcação mais individualizada. Aqui já é diferente, né, eu enfrentei, cara, e é meu parceiro, cara, um cara que era chato, é meu amigo, e era... Assim, eu peguei o Corinthians quando tinha o Anderson e o Fábio Luciano, os dois na zaga. O Anderson, cara chato. Vocês lembram do Anderson? Sim. O Anderson era um cara assim, por isso que eu falo muito para os jogadores, eu não gosto de zagueiro posicional, o zagueiro tem que caçar. Cara, eu ia para receber, ele dava unhada e puxava, e cara, duríssimo jogar contra ele, mas um baita no zagueiro. Um cara que eu joguei, aí joguei Roque Júnior, Júnior Baiano, os caras, assim, jogaram do meu lado, assim, depois acabei enfrentando o Roque Júnior, que foi pra Itália, mas o Júnior Baiano enfrentei ele depois. O Júnior Baiano era duro, hein, cara? Cara, mas um baita de um cara, assim, o Rodrigo Pontes, já te falar do Rodrigo Pontes, cara, assim, jogou no Corinthians, jogou... Esse era o mais maluco, era meu amigo, cara, mas chegava no campo, aí dava tapa na minha orelha, puxava meu cabelo e falava, eu te conheço, não vou deixar você andar, senão tô morto. Então, assim, tive grandes, assim, antigamente, hoje tem o VAR, né? Por isso que a gente fala muitas vezes. Eu sou a favor do VAR, que eu sou a favor da justiça, mas acabou essas coisas, sabe? Acabou. É lógico que não pode ter covardia, mas essas resenhas, pisava no pé, puxava cabelo, não sei o quê. Eu ficava puto, mas depois a gente, na resenha, depois tomando uma cervejinha e tal, a gente falava sobre isso. E é uma coisa que é do futebol. Isso acontece na VAR, acontece em geral. Mas eu tive grandes marcadores, assim, duro. Até o Marcinho Guerreiro, que a gente jogou junto no Palmeiras também. Depois a gente foi se enfrentar duro também, Pierre, Ralf, cara, muitos caras duros assim que eu peguei. E o pessoal sempre pergunta, porque o futebol é resenha, é história, cara, uma história marcante que se teve no futebol, num jogo tal, uma situação, porque todo mundo tem a resenha vampeta, né, vamos dizer, todo mundo tem a resenha vampeta. No episódio que você possa falar, é lógico, né, que aconteceu assim, que o torcedor fala, porra, que interessante. Já tem um monte de amigo seu bloqueando o canal agora. Não pode falar nome. Bom, eu não vou falar eu vou falar de uma experiência minha com o Muricy, que foi de aprendizado, né, de resenha, assim... tem muitas coisas, né, na Arábia Saudita era muito diferente as coisas também lá, né, experiência, assim, lá tinha que andar de burca, não podia andar de... Tem muitas coisas, eu vou falar do Muricy. O Muricy teve uma vez, já era a minha terceira vez que eu trabalhava com ele, a gente tava no Figueirense, e a gente enfrentou o Palmeiras. E eu era do Palmeiras, tava emprestado. E o jogo da Globo em São Paulo não tinha, né? O celular tinha que acompanhar pela Globo de São Paulo. Na época tinha já os canais, tinha Sport TV e tal, essas coisas assim, mas não era tão aberto como é hoje, né? Você assistir jogo em todo lugar. E aí, cara, esse jogo era o jogo. Eu falei, cara, eu sou do Palmeiras, família em São Paulo, tudo assistindo, eu preciso arrebentar que eu sou do Palmeiras, voltar. Pô, e dificilmente o Muricy me tirava nos jogos, né? E esse jogo era um jogo especial, cara, a gente ganhando 1-0 no Palmeiras e tal. Eu tava bem no jogo até, não tava mal. Deu uns 30 minutos, ele me tirou taticamente, beleza. Nossa, cara, esse jogo eu fiquei louco. Eu era menino, 21 anos. Saí puto. Eu falei, ele vai me tirar. Aí fui pra casa, não sei o que, falei com a minha esposa. Não tinha que ter me tirado, normal, pô. Hoje eu vejo que é normal, mas na minha cabeça, né, era inaceitável. Porque assim, por que ele me tirou os outros jogos? Que ele não me tirava? Contra o Palmeiras. Enfim, acabamos ganhando o jogo, 1-0 e tal. Tá certo, fechou o time, ganhou, tá tudo ótimo. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Aí foi no outro dia lá. E era o Muricy treinador, o auxiliar era o Dorival. Dorival era auxiliar do Muricy. Nossa. E o treinador de goleiro também também era. Hoje é treinador também. Cara, aí beleza. Fui lá no outro dia, minha mulher, não. Fui lá na porta. Professor, posso entrar? Que eu tinha moral com ele, achando que era o Bambamã, 21 anos, o ego lá em cima, vaidade. E ele fala muito sobre ego e vaidade, Muricy. Ele não gosta nem ferrando. Aí sentei lá. Pode sentar, senta aí. Eu tinha uma relação ótima com ele, que eu falo, pô, depois de jogo, ele fala, pô, faz churrasco. Só que aí que eu falo que é um aprendizado pra vida, por isso que eu quero contar essa história, porque não pode confundir as coisas, né? Liderança. Aí sentei lá, assim, ele falou, senta aí. Na mesa, assim, sentei na frente dele, fala. E aí tava o Dorival de pé, isso aqui. Aí eu olhei pra ele e falei, não, professor,
Pô, queria saber, né? Porque você me tirou no jogo de ontem. Pô, saber que é jogo importante, sou do Palmeiras, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, você quer saber? Ele levantou, foi do meu lado, apontou o dedo pra mim e falou, você tá pensando que você é quem? Pra você vir na minha sala falar que eu tenho que te pôr, te tirar. Você sai daqui agora e eu vou pensar se eu vou te pôr pra jogar de novo. Cara, meu coração começou a disparar. E o Dorival me olhando assim. Aí saí dando soco na cara. Eu falei, o que eu fui fazer, cara? Não vou jogar mais, não vou jogar mais. Eu tava muito bem. Mas na minha cabeça, você vê como era diferente. A hierarquia, os respeitos, as coisas assim. Já respeitava muito. E eu falei, melhor coisa. E a semana cheia, não teve jogo de quarto, só tinha jogo no final de semana. Uma semana inteira agora que vai acontecer. E era o Campeonato Brasileiro, né? Aí e tal, e ele não me dava moral, nem olhando na minha cara, não sei o quê. Pô, eu falei, que merda, que não vai me pôr pra jogar. E aí entra naquilo que o Muricy fala, eu luto pelo jogador, né? Ele fez tudo isso, chegou no dia do coletivo, deu colete pra todo mundo, olhou pra mim, atacou o colete assim em mim. Aí, porra, isso me transformou. Eu falei, cara, preciso arrebentar. Pegamos o Inter lá, Porto Alegre. Ganhamos 3-1, eu fiz 2 gols, acabei com o jogo. Caramba. Então, assim, cara, ele de certa forma mexeu comigo. Então, e eu entendi pra minha vida que jamais você tem que confundir as coisas ou desrespeitar o comando num comandante. Ele pode estar errado, mas ele faz o que ele quiser. E hoje eu vivo na função dessa. Então eu aprendi muito com a vida, e eu falo que eu aprendi muitas coisas com ele, e isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, né? A respeitar a hierarquia, respeitar os departamentos. E eu levo isso comigo. Então essa é uma história, uma resenha que eu encontrei com o Muricy há um tempo atrás, né? Tava a esposa dele, a minha esposa, a gente foi até Riviera lá, e a gente me convidou pra ir no apartamento dele, lá nos encontramos na praia, a gente foi tomar uma e tal. Aí ele falou pra minha mulher, ele era mala, hein? Ele era mala, aguentar ele era difícil, assim, mas porque eu tinha muita confiança no que eu executava. E assim, as 3 vezes que a gente trabalhou junto foi maravilhosa. E ele fala, e esses caras que tinham personalidade forte eram os caras que resolviam jogo pra mim. E é uma verdade, só que assim, não passe do ponto. Quem é o líder, o comandante é o comandante. E aí, por isso que você vê muitos treinadores. Não vou falar do Flamengo, mas a gente, assim, falar o que aconteceu dentro do Flamengo e tal. Mas você vê quando era o São Paulo era aqui, ó. Trabalhar com estrela, irmão, se não for aqui, perde o grupo, perde o comando e tal. E mesmo o Dorival sendo paizão, mas o Dorival é um cara seríssimo também. É o mesmo perfil do Muricy, que eu sei trabalhar junto. Hoje eles estão trabalhando junto de novo. Fico feliz de ver os dois juntos. Hoje o Muricy na gestão e ele como treinador voando, baita no treinador também. Então, assim, essas histórias... que me servem, eu gosto mais de contar porque me serviu de aprendizado, sabe? Então acho que essas são as mais legais. Muito bom. Última para finalizar, quem foi seu grande parceiro de ataque, quem era o meia que você já sabia, esse aqui vai colocar a bola onde eu gosto, eu vou meter caixa. Vai fazer seleção, porque esse tema seleção sempre deixa todo mundo de calça curta fora, aqui. Né? Então... Vamos pegar um grande parceiro, ou alguns que você falou, e um meia que você falou. Cara, eu joguei com atacantes muito bons, Amoroso, Dodô, mesmo o Wagner Love lá em 2003, acabou o campeonato, mas eu fico com a minha dupla de ataque, que ficou eternizado lá, que é no Náutico, que é o Cook. Acho que a melhor dupla de ataque que eu fiz na minha vida foi com ele, porque dava tudo certo, eu dava gol pra ele, dava gol pra mim, a gente encaixou, sabe quando dá encaixe mesmo, assim, a gente se conhecia só de olhar, assim. E, pô, meia, Alex, né? O Ronaldinho Gaúcho, jogamos na seleção base junto também. Então, assim, eu joguei com grandes jogadores e joguei contra os meus ídolos, né? Eu, quando eu tava na Espanha, joguei contra o Ronaldo, joguei contra o Romário, peguei até o ídolo do meu filho, que hoje é o ídolo do Brasil, que é o Neymar, ainda peguei ele no Santos ali, oportunidade de jogar 2 vezes. Então eu joguei contra grandes jogadores, né? Zidane, peguei Real Madrid lá peguei o Ronaldinho Gaúcho no auge no Barcelona. Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar contra grandes jogadores, jogar com caras diferenciados também. Bom, Thiagão, agradecer demais sua participação, seu tempo, disponibilidade. Parabéns pela carreira como atleta, né? Parabéns pela sua carreira como gestor, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no Rio Branco de Americana. Muito sucesso para vocês. Muito boa aqui, sucesso, parabéns mesmo. Sucesso nos próximos anos, com certeza um 2024 aí ainda mais abençoado, com bons resultados em campo e que siga aí a trajetória. Um ponto importante, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? O pessoal perguntou aqui da pousada, qual que é o nome, se tem desconto, como é que é, fica à vontade aí, ó, e como é que é para encontrar você? Um futevôlei e afim. Eu futevôlei, bom, lá no Estação Alphaville, amanhã, sexta-feira, eu tô indo pra lá, né? Opa. No final de semana estamos lá jogando futevôlei. Minha pousada chama Moçamba Dunas Beach. Que é a praia de Moçambique,
Qual que foi a outra? Se chegar lá com o código Cast dos e meu Crias, Instagram, né? Meu chegar na pousada com promoção Cast dos Crias, não paga o primeiro copo d'água, hein, gente? Tá liberado. 20% mais. Você não quebra, pô. Você tem que me ajudar. Os parceiros têm que ajudar, pô. Pra pedir desconto, tem que ajudar. Falar, porra... Não paga o primeiro copo d'água. Tô brincando, mas tá lá. Resenha é boa. Eu sempre tô lá final de ano com meus pais. Meus pais moram em Floripa hoje, né? E meu Instagram é tgentil10. Ótimo. Maravilha. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Obrigadão, parabéns cara. aí. Obrigado, valeu. Gente, mais um Obrigado, sucesso, pessoal. hein? Valeu. Abraço. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, tchau, até mais.